Boa noite! Estamos em mais uma segunda-feira, naquela missão, naquela conversa de trabalho. E hoje com uma convidada muito especial. Como já anunciado, teremos aqui a presença da Karina Pádua, uma fisioterapeuta com uma história de vida bacana. Ela é raleira, então ela vai explicar isso para vocês também. E vamos receber calorosamente Karina Pádua! Muito obrigada, Di, pela oportunidade. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com você, viu? Isso, e espero poder contribuir. Com certeza vai, com certeza vai. Isso aqui é que nem eu expliquei para você. Essa é uma conversa para ajudar aquela galera que está meio indecisa o que vai fazer na vida, ou até aquela galera que não se identificou na profissão que ela trabalha e eu tô querendo mudar, novos ares e tudo. Então a gente vai começar agora. Podemos? Claro, podemos sim. Nome? Karina Pádua. Profissão? Fisioterapeuta. Quer falar quanto tempo? Quase 20 anos. Ah, que isso, uma menina, mas começou muito cedo. Então, vamos ao começo. Eu queria saber como que a Karina se visualizou para querer chegar e almejar ser a fisioterapeuta de sucesso que é hoje. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Então, eu sempre soube que eu iria à área da saúde. Né, que a minha missão era cuidar... Na área da saúde. Né? Na área da saúde. Na área da saúde, que eu sabia que eu ia cuidar das pessoas. E esse era o meu dom. E fui para a área de fisioterapia e me apaixonei pela fisioterapia e sabia que eu iria na área hospitalar ou na área neurológica. E na decisão lá de saber qual especialização ia seguir, eu seguia de UTI, né, parte hospitalar. E comecei a atuar também, me formei. Assim que eu me formei, já entrei numa especialização logo em seguida. Mas vamos começar na formação. Faculdade de fisioterapia, né? Porque às vezes vão ter ouvintes assim, né? Que, aliás, estão pensando até em largar a faculdade. Fala, não quero isso, não é para mim, não. Mas vamos lá, como é que foi sua faculdade? A faculdade de fisioterapia é uma faculdade que ela exige muito de você, não na sua parte técnica, mas na parte física. Então, os exercícios, quando a gente faz, a gente entrar numa faculdade, a gente não está condicionado só a sentar e ler. Né? Tem a parte prática, tem hidroterapia, você tem a vivência em hospital, você tem vivência em clínica ortopédica, você tem vivência em clínica neurológica. E a fisioterapia é um campo muito extenso, né? Você pode escolher vários caminhos, né? Eu escolhi a respiratória que eu me identifiquei mais. Sim. Mas tem outras áreas, tem ortopedia, tem gineco, Perfeito. Tem neuro, tem ecoterapia. O que te fez identificar com essa parte da respiratória? Antes eu queria ser médica, né? Eu acho que vamos lá. É bom, mas isso é aquele fato que eu te falei. Às vezes a pessoa tem um desejo de fazer uma faculdade, acha que ela não se encontra e vai procurar novos ares. Isso. Mas pode contar, explica isso. Então, eu sempre tive o sonho de ser médica, cheguei a fazer, terminei o colegial, fiz cursinho e passei por algumas faculdades, mas não era em Brasília e meu pai não deixou eu fazer fora de Brasília. Sim. Então, eu acabei ficando em Brasília e optei por fazer fisioterapia. Perfeito. E cada ano que passava cursando na faculdade, eu me apaixonava cada vez mais, porque mexer com pessoas, reabilitar, você ver o resultado, é muito gratificante. Então, e cada vez que passava, eu falava assim, gente, acho que eu nasci para isso mesmo. Às vezes eu estava pensando em ser médica, mas é tão gostoso, é tão bom você ver o paciente se reabilitando, que eu só fui cada vez mais apaixonando. E aí escolhi a área de hospital, né? São pacientes mais complexos, você precisa ter um controle emocional para trabalhar nessa área. Perfeito. E aí eu fui escolher a área de fisioterapia pneumofuncional, que eu me especializei em respiratória, que eu posso trabalhar em UTI, trabalho em enfermaria, que são especialidades diferentes. Tem pessoas que fazem especialização, não sei se a gente vai falar agora ou mais para frente. Não, pode ir. A gente vai tocando mesmo, porque isso aí foram a questão na faculdade, que você viu, você se identificou, e a gente estava conversando, você estava me contando, você não chegou a estagiar. Não. Durante a faculdade. Não. Você já chegou e já emendou na especialização. Isso. Terminei a faculdade, passei na especialização na UNB, fiquei um ano me dedicando ali. A especialização em fisioterapia e pneumofuncional. Pneumofuncional. Isso, que eu consigo atender. Me habilita para atender tanto em UTI quanto em enfermaria. Perfeito. Tem algumas pessoas que fazem a especialização de fisioterapia hospitalar e ficam só na parte teórica.
Entendi. E aí, quando entra no meio hospitalar, não consegue desenvolver. Porque quando você trabalha numa UTI, você tem que ter, como eu te falei, não só a parte técnica, você tem que ter feeling, você tem que ter controle emocional. E aí não consegue. E quem trabalha, fisioterapeuta que trabalha na enfermaria, não, nem todos conseguem trabalhar na UTI. Mas o fisioterapeuta que trabalha na UTI, ele consegue trabalhar na enfermaria. Até porque acredito que na UTI deve estar os casos mais graves e bem mais delicados. Mais desafiadores, mais complexos. E aí precisa de um controle não só técnico do profissional. O pessoal não sabe não, mas eu sou um especialista em UTI de hospital, mas na área como paciente. Mas isso fica para outra área, né? Para outra história. Mas eu entendo quando você diz que tem que ter sensibilizado quem passa 1 ou 2 dias numa UTI, ver a complexidade que é, né? Porque ali são os casos que tem que ter mais atenção, mas também são os casos que a preocupação é maior, né? Por assim dizer, tem alguns casos que a pessoa às vezes só está lá cumprindo um períodozinho, já é uma coisa que não tem solução, mas deve ficar. Eu entendo, o psicológico disso aí deve ser bem pesado. E na enfermaria, os pacientes são mais tranquilos, então é muito difícil, mas tem sim intercorrência, parada cardíaca no quarto, na enfermaria, que o fisioterapeuta tem que ir lá, socorrer, ajudar o médico. E na UTI a gente já tem isso constantemente. Então, a gente já vai entrar na UTI já preparado em saber que você tem que estar preparado para poder socorrer, ter casos complexos, desafiadores, que tem uma parada cardíaca, que tem uma extubação, de ter um problema respiratório, tanto em adulto quanto em criança. Então, você tem que ter um preparo a mais. E você falou uma curiosidade. A sua especialização permite você trabalhar tanto com adultos, crianças, porque acho que até na medicina tem esse cuidado um pouquinho. Tem um médico para criança, um médico para o pessoal mais idoso, que são geriatras, mas a sua especialização permite geral? Não, adulto. Eu sou especialista em adulto. Em adulto. Me colocar na UTI pediátrica, eu sento e choro. Aí deixa pra Lili, né? Deixa pra Lili. Não, mas que boa isso. E aí eu nem te respondi ainda a pergunta que você fez. Falou assim, como é que começou? Como é que eu me identifiquei, né? E eu passava sempre na frente de um hospital. O Hospital Santa Lúcia é o hospital de referência em Brasília, era o maior hospital aqui. E eu sempre passei em frente daquele Hospital Santa Lúcia e falei assim, um dia eu vou trabalhar nesse hospital. Um dia eu vou trabalhar no hospital. E todo dia que eu passava lá na frente, eu apontava. E fazendo cursinho para medicina. Aí eu fiz fisioterapia. E quando eu comecei a fisioterapia, eu queria muito entrar naquele hospital, que era um hospital referência em Brasília. Claro. Né? A maior rede, hospital que todo mundo desejava entrar lá dentro. E aí eu terminei a minha especialização, fiz 1 ano de especialização. A especialização da UNB, né? Da UNB. Perfeito. Saí da especialização, comecei a trabalhar no hospital, mas eu queria ir para Santa Lúcia. Não era o Santa Lúcia. Não era o Santa Lúcia. Você começou no hospital aqui em Brasília também? Aqui em Brasília mesmo. Tá. E não era o Santa Lúcia. E aí coloquei meu diploma debaixo do braço, meu currículo, fui lá, pedi uma vaga, né? E aí, como eu não conhecia ninguém, e aí o famoso QI, quem indica, né? Como é que você veio parar aqui? Quem que te indicou? E é algo que eu falo para todo mundo do programa, que vocês têm que entender o seguinte. Nas relações profissionais, o QI ele faz parte muito do seu network. Mas existem casos, se você não tem até uma convivência e você vai numa profissão, por exemplo, obviamente se seu pai for médico, você vai ter uma relação já com o meio médico. Agora, se for advogado. Agora, se você for para uma outra área que não conhece. E aí é quando você sente o peso do que o QI ia dar uma ajudinha, né? Ia dar uma ajudinha. Mas não foi necessário. Não foi necessário. Continue, isso aí que é bom. Não foi necessário o QI. Não tinha vaga de fisioterapeuta. E aí ela falou assim, olha, Karina, tem um curso que eu vou dar de aprimoramento em UTI. É para quem não tem a vivência em UTI. Perfeito. Que só teve a teoria, que a maioria das pós-graduações é só teoria. E aí você faz, são 3 meses, você paga por esse curso de aprimoramento e se você se destacar, você fica. Você acabou de chamar a atenção para uma coisa muito interessante. A gente vê muito esse conflito, principalmente que eu atuei bastante na área da academia, da questão da teoria e da prática. E olha que tem até instituição que vende teoria e prática junto, mas a gente sabe que realmente, quando você começa a atuar no mercado de trabalho, na sua área, viver aquela rotina, tinham muitas coisas que aconteciam que ninguém te contou. Exato. E aí, quando você sai, tem até essa possibilidade de fazer esse curso para pegar essa vivência, encurtar o aprendizado, é uma coisa que fica boa. Mas aí, aí você fez esse curso. Porque é muito importante essa parte prática, porque existem, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa.
Perfeito. E chegam fisioterapeutas para mim para lá pedindo emprego, e a gente um currículo perfeito, mestrado, iniciando doutorado, só que não tem prática. E quando a gente fala assim, nossa, o fisioterapeuta tem um currículo exemplar, vamos colocar na UTI, vamos ver como é que ele se identifica. E às vezes não consegue. Apesar do fisioterapeuta ter mestrado, ter doutorado, ele não consegue se desenvolver na UTI. Então, essa parte prática é muito importante. Então, não basta você só ter a teoria, você tem que ter a prática, você tem que saber se você vai dar conta também do recado. Não fala, não, olha, essa aqui não é minha praia, eu não consigo trabalhar em casos complexos, em casos desafiadores. Eu preciso trabalhar numa enfermaria, que é casos mais leves, ou num home care, que é casos mais leves, mas na UTI não dá. E perfil. Isso não quer dizer que o fisioterapeuta é melhor ou pior. São perfis diferentes. Perfeito. E aí eu fiz esses 3 meses, paguei para ficar 3 meses, trabalhei 3 meses. Pagou para trabalhar? Paguei para trabalhar, literalmente. É aquela história, né? A gente dá um passo para trás para dar 2 para frente, né? Com certeza. Então, mesmo com título de especialista, mesmo já trabalhando em outro hospital, eu dei um passo para trás, paguei para poder fazer um curso prático, né? Para mostrar o que eu sabia fazer. Perfeito. E, quando terminou o curso, eu fui chamada para trabalhar finalmente no Santa Lúcia. Ah! E aí trabalhei no Santa Lúcia durante muitos anos. 2 anos depois fui chamada para ser a coordenadora. Perfeito. Trabalhei como coordenadora, como preceptora desse curso. Também mais 2 anos como preceptora desse curso. E continuei também nos outros hospitais, continuei atendendo paciente particular, porque o fisioterapeuta, quando a gente trabalha na área hospitalar, a gente é autônomo, então a gente faz o nosso salário. Perfeito. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. É privado, né? Não tem aquele incentivozaço, né? Não, você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. É isso aí. E como a gente faz um salário, então, jovem, acabei de sair da faculdade, tempo livre é dinheiro. Então, vamos trabalhar. Então, trabalhei em 2 hospitais, às vezes tinha vezes que eu ficava em 3 hospitais, então eu trabalhava de manhã em um, no plantão de manhã em um, à tarde em outro, noite e madrugada em outro. Né? Não é muito aconselhável não, mas a gente sabe que todo mundo quando começa a carreira na área da saúde, eu sei disso por ser casado com uma médica, né? A galera não é muito normal não, até fala assim, essa galera aí é bem acelerada pro que tem. E a gente acaba sentindo falta, né? Nem só por conta do dinheiro, né? Não, a gente sente falta disso, a gente fala assim, caramba, eu estudei tanto, eu posso estar lá ajudando as pessoas. Perfeito. Nossa, tem um paciente lá, eu vou pedir para dobrar o plantão, vou pegar mais plantão, porque tem um paciente que, nossa, ele precisa se recuperar, ele tem um convívio, um convívio, né? Então você fala assim, não, eu quero estar lá, eu quero estar fazendo diferença, eu quero estar ajudando aquele paciente. Isso é bom, porque nem sempre só aquele horário seu que estava destinado aquele dia seria suficiente para atender. Sim. E se surge a oportunidade de você estar com uma disponibilidade de poder atender, sim. Eu entendo como é que é isso. As pessoas que cuidam dos outros e gostam, tem aquela dedicação, ele realmente tem aquela empatia com a profissão, ele entende a dor do paciente, elas são mais apegadas a si mesmo. E é o que eu falo com os meus alunos. Eu falo assim, olha, olhar o paciente não é o leito 1, 2, 3 e 4. Perfeito. É o seu João, é a dona Maria, e cada um tem uma história de vida ali atrás. É o pai de família, é um avô, é o marido, é a esposa. Então, você tem que tratar ele como aquele, não só um número, porque você acaba atendendo muitos pacientes, e às vezes tem até um caso que uma aluna virou para mim e falou assim, um paciente foi a óbito, e eu abaixei assim a cabeça, olho cheio de lágrima, e eu fiquei no meu cantinho ali, evoluindo, rezando, e ela pegou e falou assim, não acredito que você, tantos anos de profissão, você ainda se comove com óbito. Acho que eu não tive nem reação, que na hora que eu olhei para ela, eu falei assim, você pega as suas coisas e pode ir embora. Porque você está na profissão errada, aqui não é o seu lugar. É o ato de olhar nos olhos e perceber sentimento. É se colocar no lugar do outro, né? Sim. Eu garanto que se essa pessoa que fosse a óbito fosse ou a mãe, ou o pai dela, ou o irmão dela, ela não gostaria que fosse tratado com tanto descaso, né? Como mais um. Mais um número, como é que está lá. Eu sei disso por experiência, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas que bom que você deu essa correção, porque uma coisa, pelo relacionamento, por causa da Lili ser médica, a gente conversa com vários profissionais de saúde. O meu caso mesmo, o médico que operou, ele viajou no dia seguinte e não tem uma evolução dele na UTI. Então, só para você ver. Então, quando eu escuto esse tipo de coisa, me enche de esperança. Porque a área da saúde é uma das áreas que eu acho que tem que ter a maior sensibilidade com o paciente. E aí tem que ter. E aí, se você não tem essa paciência, se só quer ir lá fazer o serviço e ir embora, vou dizer para você, viu? Pensa em trocar de área.
Porque se você não tivesse sensibilidade, se você não imaginar que você está cuidando de um pai seu, de um filho, de uma mãe, com um paciente, eu acho que o caminho não vai dar muito certo, não. Mas vamos seguir, né? É isso. Mas aí que legal. Aí você foi, 3 anos você assumiu a coordenação de lá. Isso. E me tira a curiosidade, poucos não sabem aqui, mas eu já vi você usando uma farda. Ah, Onde é que entrou a farda na sua vida? Abri o processo seletivo do Exército. Enquanto você estava na coordenação? Enquanto eu estava na coordenação. Ah, perfeito. Abri o processo seletivo. E aí primeiro processo seletivo eu tentei durante alguns anos. E eu não conseguia passar, era uma vaga só. Nossa. E era uma vaga assim, uma vaga para UTI, uma vaga para ortopedia, uma vaga... Eles abriram assim, 5 vagas de fisioterapia. Só que uma desvantagem da fisioterapia hospitalar, respiratória, cardiorrespiratória, é que você faz a especialização e seu título próximo é mestrado, doutorado. Diferente de quem é fisioterapeuta generalista, em ortopedia, que eu vou fazer um curso de Mackenzie, ou fazer um curso de acupuntura, ou fazer um curso de Pilates. Então, você deixa o seu currículo mais... especializado ou mais robusto? Mais robusto. Mais robusto. E numa prova de título, tudo isso conta ponto. Sim. Né? Então, quem é fisioterapeuta em ortopedia consegue a pontuação lá em cima. Então, as 5 vagas que o Exército Marinho abria, 5 fisioterapeutas normalmente especialistas em acupuntura, em RPG, em ortopedia, em Pilates. E esquecendo as outras áreas. E aí a gente não conseguia alcançar porque nós não temos, uma das desvantagens, que até sobre as pedras, uma desvantagem é essa. Numa prova de título, quem é fisioterapeuta hospitalar, a gente não tem o que acrescentar de curso de extensão que conte ponto. Porque é muito limitado, é muito especializado, e dali realmente só se fosse algo a títulos mais pesados na academia. E aí então, ninguém conseguia passar da área hospitalar. Aí até que alguém entrou lá e pegou e falou assim, olha, está precisando de fisioterapeuta na UTI. E aí mandou um fisioterapeuta em acupuntura. Como que o fisioterapeuta especializado em acupuntura entra numa UTI? Não sabe nem por onde começar. E aí começaram as... Ele não tem nenhum psicológico preparado para atuar. É surreal colocar alguém de RPG numa UTI. E aí eles começaram a pensar numa outra maneira de fazer essa avaliação curricular. E aí separaram por especialidade. Legal. Aí quando separaram por especialidade, era uma vaga em UTI, uma vaga em hidroterapia, uma vaga em neuro, uma vaga em ortopedia e acupuntura. E aí eu passei nessa vaga de UTI, entrei como fisioterapeuta em UTI no Exército Brasileiro. Gente, desculpa isso aqui, esse efeito especial aqui, mas é porque tá chovendo aqui em Brasília e tá caindo uns raios, viu? Então, de vez em quando, se a gente tomar um susto, é normal, porque tá caindo o mundo lá fora e a gente tá aqui, mas vamos nessa. Segue. Ao vivo é assim mesmo. Vamos. E aí eu passei para fisioterapia em UTI, e como eu sou muito curiosa, né? Já fui falei, tem uma missão de paz aqui dentro, lá o Exército faz parte de uma missão de paz. Não, mas calma, antes de chegar, aí você chegou lá no Exército, aí você reconheceu, aí ficou quanto tempo? Fiquei, antes de ir para a missão? Isso. 6 meses. Aí você ficou 6 meses, aí em 6 meses você descobre que tem uma missão. Tem uma missão de paz no Haiti. E aí... Conhece alguém que já foi lá também? Conhece. Inspiração de vida ela. E aí eu escrevi e tentei. Tentei de todas as maneiras, entreguei meu currículo, falei com um, falei com outro. E só lembrando, essa missão de paz surgiu porque o Haiti tinha sofrido com os terremotos, não foi isso? Ele teve um conflito, um conflito lá dentro, eles teve terremoto, o Brasil já estava lá no Haiti. Perfeito. Ele teve um conflito civil, a própria população lá, contra o governo. E em 2010, a população já estava lá, o Exército, em 2010 teve um terremoto. Perfeito, que foi trágico. Foi trágico, que aí a estrutura do Exército era um prédio, e aí desmoronou, tiveram óbitos, muitas pessoas morreram, militares morreram, e aí tanto que depois disso foi só container, depois desse terremoto, né? Só container. E eu fui em 2014/15, fiquei lá durante 6 meses. Perfeito. E como fisioterapeuta mesmo, eu fui na vaga de fisioterapeuta do batalhão. Atuando mesmo, até porque diante das guerras disso daí, com certeza a reabilitação lá era uma coisa essencial. E o acampamento era 1.200 homens do Exército Brasileiro, fora o acampamento da Argentina, fora do Chile, da Índia, o americano. Porque era uma missão de paz, para vocês entenderem, era uma missão de paz no Haiti, que era
eu posso dizer assim, se estiver falando besteira, era da ONU, que era a representante máxima, e tinham outros países que as forças armadas de cada país cediam lá para compor essa força de paz da ONU. Isso. Perfeito. E o maior contingente era o brasileiro. Então, nós tínhamos 1.200 homens no nosso contingente, no batalhão, né? Eu era fisioterapeuta, mas atendia o Force Commander, que é dos Estados Unidos, dava assistência lá para a Argentina, para o Chile. Então, eu era a única fisioterapeuta ali no Haiti durante aquele período, né? E atuei como fisioterapeuta em ortopedia, fisioterapia respiratória. Não, é isso que eu ia perguntar, né? Sendo a única fisioterapeuta, era aquele geral, né? Aí geral, o que vinha. E aí foi muito bom, porque na hora que eu saí de lá, na hora que terminou a minha missão de paz, eu falei, nossa, acho que eu gostei da área de esportiva. Acho que eu vou fazer fisioterapia desportiva. Vou trabalhar e, curiosa, eu comecei... eu gostei também de acupuntura, vou fazer acupuntura também. Me matriculei na acupuntura, fiz a pós-graduação em acupuntura. É bom que só foi aumentando, né? Só foi aumentando. O problema dos títulos já estava se resolvendo ali mesmo. Eu falei que estudar nunca é demais. Sim. A gente tem que estar preparado. Eu falei que às vezes a gente não sabe o porquê que vai acontecer. Por que me startou a acupuntura? A acupuntura para mim foi importante, que depois lá na frente eu fui atender o comandante do Exército e ele gostava de acupuntura. E a acupuntura ajudou a associar junto com fisioterapia respiratória. Que legal. Então, às vezes eu brinco assim, eu falei assim, às vezes aparece na sua frente assim, faz tal curso, então oportunidade, alguém cochicha assim no seu ouvido assim, faz tal curso. Nem pergunta por quê. Eu falo que Deus que está mandando aquela luzinha ali é para você só agarrar e estudar. Perfeito. Estuda. Eu falei assim, e vai se municiando, que lá na frente tudo vai fazer sentido. E na minha vida sempre foi assim. Agora só uma perguntinha que eu faço. Você chegou aqui, você estava bem nervosa, né, amiga? Estava bem nervosa. Mas deixa eu agora só pegar aqui, né? Porque as taças não podem ficar vazias, né? Vou pegar aqui assim, ó. Um vinhozinho rosé. Pra gente dar aquela relaxada, aquela tranquilizada, né? Aquele momento especial. Agradecer meu amigo Fernando da Gran Cru, né? Que é sempre muito gentil com a gente. O Cláudio também, fiquei de mandar um abraço pro Cláudio, funcionário dele lá, sommelier. Muito bom mesmo. Vou só colocar aqui. E um brindezinho, né? Brinde. Brindezinho, galera. Pra gente tomar, relaxar. Nossa, a temperatura tá maravilhosa. Delicioso. Pra Muito gente bom. continuar essa história. E aí, tava lá no Haiti, Estava no Haiti. procurando aquela sarrinha pra se coçar, né? Não tá fazendo nada. Não, mas foi bom, porque isso te abriu, você estava comentando, a acupuntura começou a despertar esse interesse, Sim. você fez após, e isso falou que teve uma vontade de ir para a área do desporto, né? Isso. A fisioterapia esportiva. Esportiva. E aí, fiquei lá fazendo... Aí cheguei, voltei pro Brasil. Na hora que eu voltei pro Brasil, eu lembro que o comandante eu já tinha feito... Você lembra o nome do comandante? Comandante, o Coronel Cid, que era O meu Coronel chefe. Cid? Que era meu, Famoso Coronel Cid, legal. era o meu coronel. Mas antes disso, só falar, Bri, quando eu entrei no Santa Lúcia, lá atrás... Sim, quando você estava na coordenação. Isso. Antes de ir para a coordenação, Legal. eu, curiosa do jeito que eu sou, querendo saber como é que funcionava, como que funcionava o sistema, como que funcionava. Eu sou muito curiosa no marketing, no administrativo, no operacional. E eu, com aquele olhar já assim, eu falei, vou fazer um curso para entender como funciona. E eu fiz um MBA na FGV em Gestão Executiva em Saúde. Sem nunca nem ter nenhum cargo de nada. Eu era operária. Não, mas tá certo, você tinha que se preparar. É porque é o que nem eu falo, né? A sorte, ela não vem para os despreparados. A sorte só dá certo para quem é preparado. Exato. Quem está despreparado, a sorte vem, sorri e fala, vamos, aí você fala, não estou preparado, aí já passou, já era. Aí já passou. Já era. Meu Mas pai aí você tem um fez... ditado que fala que cavalo arriado passa uma vez só na porta. Então você mesmo? tem que estar preparado para você montar. Falar nisso, um abração pro seu pai, pra sua família, para suas duas irmãs, principalmente pra Andressa, né? Que foi a ponte aqui, pra sua mãe, que eu gosto bastante, e falar que eu fiquei com inveja, que eu vi que vocês estavam lá na fazenda de vocês, eu quero ir lá um dia. Vamos sim. Vamos combinar isso daí. Tá registrado. Vamos sim, tá registrado. Mas e esse MBA você fez então lá no começo? Eu fiz no começo. Eu tinha acabado, recém-formada, com especialização, entrei no hospital para trabalhar. Era fisioterapeuta ainda coringa. Aquela fisioterapeuta que é pau para toda hora. Faltou... A tipo a do exército. Tem buraco na escala? Fiz. Karina, tem buraco na escala. Final de semana?
Tá plantão final de semana. Feriado, fazer plantão. Legal. Então, eu estava como coringa ainda, e aí, curiosa, fui atrás do curso de gestão, para entender como é que funcionava. Legal. E aí fiz na FGV o MBA em Gestão Executiva em Saúde, e aquilo ali já me despertou. Ah, nem eu sabia. A FGV tem um curso bem específico para gestão em saúde. Gestão em saúde. Perfeito. Tem. Excelente, super recomendo. Eu acho que o curso de gestão ou de administração deveria vir já no colegial, noções básicas. E qualquer profissional, seja da saúde ou não, tem que fazer um curso de gestão. Mas querendo ou não, lembrando, porque você tem essa veia empreendedora, que a gente vai falar mais tarde sobre essa veia, né? E com certeza já era ela te cutucando lá e falando assim... Olha só, eu acho que é interessante você saber isso aqui, né? Quem sabe, né? E até porque fisioterapia é novo na academia, né? Fisioterapia é uma ciência que não... A fisioterapia tem 50 anos só. Nossa. Do curso, né? De fisioterapeuta. E então, assim, tá na flor da idade. Então, a gente está meio que desbravando, né? Tem que estar começando. E o profissional da saúde não é treinado na faculdade para ter a veia empreendedora. Não, isso aí sim. Então, a gente não sabe... Não só da saúde. A gente conversou esses dias com um advogado, ele falou que também não prepara, que o advogado vai querer abrir o escritório dele e ele não sabe nem por onde começa, ele tem que se basear e falar. Mas isso sim é um posicionamento que a academia não passa, né? Mas eu também não sei se vocês querem fazer isso porque eles não querem se meter com os administradores, né? Mas faz parte. Mas é importante só ter uma noção. Para você ir para uma reunião com o advogado, ir numa reunião com o contador, tendo uma noção. De saber o que eles estão falando. Porque existem bons advogados, existem bons contadores. Você pode cair numa cilada, alguém que tem uma boa oratória, e você achar que é o melhor contador e chegando na frente ele... Se você não tiver uma noção básica, como é que você pode poder engole. contra-argumentar? Exato. Ele acaba te engolindo. Ele acaba te engolindo, só tem que ter uma noção para contra-argumentar, exatamente. E, então, por isso que é importante, eu falo que deveria ter lá no colegial as noções básicas de administração. Deveria ter um bocado de coisa. Isso é uma luta que a gente tem. Mas voltando aqui um pouquinho. Aí... Então, já que não tem, procurem. Procurem. Ainda mais com esses cursos online aí. Por favor. Mas é muito importante fazer o curso presencial, porque você faz network. Que é outra coisa que, há um tempo atrás, o QI não tinha te ajudado e você entendeu mais ou menos isso. Mas vamos lá. Aí você estava lá no Haiti, aí você tinha voltado, e aí estava pensando, fez acupuntura, pensou na esportiva. Isso. E aí, só uma perguntinha. Quando você foi para o Haiti, você deixou de ser coordenadora do Santa Lúcia? Deixei de ser coordenadora do Santa Lúcia. Você deixou de ser coordenadora quando você passou no Exército ou quando só foi para a missão? Só quando foi para a missão. Eu mantive os 2 empregos. Você manteve os 2 empregos? Mantive os 2 Esse pessoal não é normal, não. Eu tô falando, essa galera da saúde não é normal, mas nem... Mas vamos indo. Aí você foi para o Haiti, aí deixou de ser coordenadora no Santa Lúcia. Deixei de ser coordenadora. Aí você voltou para o Haiti... Voltei. E aí? E aí? Para onde que eu vou? Você olhou e falou assim... Perdi minha vaga. Mas ainda você tá no Exército... Estava no Exército. Isso, perfeito. E aí, na hora que eu entrei no Exército, na hora que eu voltei para o Exército, o comandante falou, olha, a gente precisa de alguns profissionais para poder ajudar na auditoria de contas médicas. E aí, falou assim, Karine, eu vi que você tem o curso MBA em Gestão em Saúde. Isso. E que dentro desse curso você teve um módulo de auditoria. Vou te emprestar durante 3 meses para o setor de auditoria de contas médicas. Perfeito. E aí eu falei, sim, senhor. Claro, né? Sim, senhor. E fui Ele não pediu, né? Não. A gente tá no... Sim, senhor. E fui. E eu agradeço, porque como eu volto a dizer, nada acontece por acaso. Imagino. Isso me ajudou muito na minha empresa, muito. Porque lá eu tive noções de auditoria, lá eu tive noções mas vamos segurar médicas. Que a empresa não vem ainda não, os 7 anos tá chegando. Não vamos atravessar esse tempo todo aí não, mas vai. E aí você fez essa auditoria. E eu fiz o curso de auditoria. Não, aí eu entrei, e aí eles me explicaram como que funcionava, o que eu tinha que fazer. Então, a gente ia para os hospitais, avaliava as contas médicas. Então, como eu trabalhei em UTI muito tempo, eu tinha noção dos gastos, né, de medicações, materiais. E o que eu não sabia, eu tinha enfermeira do meu lado, tinha médico do meu lado. Eu falava, olha, isso aqui é o quê? Como é que eu faço isso aqui? E eu agoniada, porque eu era a única fisioterapeuta ali e na hora da discussão, para você falar para o hospital, olha, isso aqui você cobrou indevido, isso aqui não é certo. Você tem que ter argumentos técnicos. Perfeito. E aí era complicado, porque eu era fisioterapeuta, era a única fisioterapeuta discutindo contas médicas. E aí eu falei, não, eu vou atrás, vou estudar. E aí eu fiz o MBA em auditorias médicas. Nossa Senhora. Só aí eu já tô vendo, viu, gente? Assim, não é à toa, né? Mas só aí, já teve um MBA em gestão hospitalar. MBA em auditoria médica, a sua especialização do NB, que foi pneumofuncional. Pneumofuncional. Tá legal, tá suave, tá tranquilo.
E teve meu E mestrado. teve acupuntura, isso mesmo, acupuntura. E teve o meu mestrado ainda que eu fiz. E aí eu fiz o MBA em auditoria de contas médicas. Fiquei, o que era para ser 3 meses, eu fiquei 2 anos. Então a auditoria deve ter rendido, o pessoal falou. Eu fiquei em 3 meses, eu acabei ficando 2 anos na auditoria de contas médicas. E aí depois teve o nosso comandante-geral do Exército, agora eu vou abrir aqui porque mexe com o meu coração, porque Pode falar. eu tive o privilégio, eu falei que eu acho que eu fui escolhida, assim, foi um presente de Deus na minha vida, poder atender o comandante do Exército, que é o general Eduardo Dias Vilas Boas. O Vilas Boas, né? Geral Vilas Boas. Ele, para mim, é uma das pessoas mais inteligentes, é uma pessoa culta, que você pode conversar com ele de qualquer assunto, que ele vai te dar uma aula. E ele é aquela pessoa humilde, em que ele apaga a luz dele para elevar a sua e ele te ajuda a subir. Que bom, hein? Ele, numa roda de conversa, fiquei com ele durante 5 anos, exclusiva. Mas você ficou com ele por quê? Pode falar. Verdade. Eu estou atropelando aqui tudo, não, né? Mas tô aqui para ajudar também. O host tem essa função, assim, só para ajudar. O general Vilas Boas, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Ela. Famosa ela. Que todo mundo ficou tomando banho gelado por causa dela, perfeito. Chamando a atenção. E aí ele foi diagnosticado e ele tinha uma equipe de fisioterapeutas em São Paulo e precisava de uma equipe de saúde aqui em Brasília. Perfeito. E aí me indicaram, coincidentemente eu era do Exército, e aí comecei a atender ele e fiquei atendendo ele por 5 anos como fisioterapeuta exclusiva dele, né? E deve ser um cara com a experiência do caramba. Ainda mais tu que você já tinha participado da missão. Já tinha participado da missão. Que legal. Olha, atender o general, para mim, eu falo assim que foi um presente de Deus, porque ele é uma pessoa iluminada, é um excelente gestor, é um excelente líder. Eu falei que tudo que eu sou hoje, a minha carreira profissional, eu devo muito a ele. Perfeito. Porque ele é uma aula, é uma enciclopédia ambulante, e você aprende com ele como lidar com as coisas, com as situações. Claro, ele como comandante-geral do Exército passou por várias situações e eu tive o privilégio de estar do lado dele. Né? Você sabe que você está me relatando uma coisa que a gente fica reparando aqui, que você é a 5ª convidada, mas você acredita que isso é uma coisa comum em todos os profissionais de sucesso que eu entrevisto? Sempre tem uma pessoa que é da área, que essa pessoa motiva ela, dá a base para ela como se fosse uma entrega de bastão. Né? Eu vi isso no caso do advogado, no caso do Marcelo Moraes, no caso da Cíntia de Aguiar, e é uma coisa. Então, assim, existem esses anjos na profissão, né? Sim. Essa galera que pega e fala assim, não, vem cá. E isso alimenta de esperança, né? Ainda mais que ele devia, obviamente, reconhecer o seu valor, porque tudo eu acho que parte de um reconhecimento. Ele passou. Como é que ele está hoje? Hoje o general ele é cadeirante, né? Perfeito. Hoje ele tem movimentações só dos olhos, então ele tem uma tecnologia assistiva que ele consegue se comunicar com os olhos. Perfeito. Então fica um tablet na frente dele, com os olhos ele vai formando as palavras e com isso ele manda e-mail, ele conversa pelo WhatsApp, ele já escreveu um livro que é Conversa com o Comandante, mais de 100 páginas, está escrevendo outra sobre a Amazônia. Então é uma pessoa que estuda e lê e trabalha 20 horas por dia, acho que só dorme 4, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele durante esse tempo, e ele lê muito. Às vezes eu falava, general, vamos descansar, e não, ele deitava na cama, a gente colocava o tablet na frente assim, e ele lendo. Aí ele conseguia passar a página, né, com os olhos, e lia e escrevia. A gente escaneou todos os livros da biblioteca dele, para ele poder consultar, então fica um computador aqui com os livros, ele vai lendo, ele vai consultando, ele vai escrevendo, tudo com os olhos. Então ele é assim, é uma missão... Com certeza é uma pessoa muito admirada, porque pensa, ele com uma doença que a gente sabe da gravidade qualquer, sim, e aí é uma das coisas que eu aprendi na vida, e eu fico feliz que ele também que nenhuma doença pode vencer sua vida. E é um cara que mesmo assim continua lendo, sim, continua atuante. Eu sei também que ele aconselha bastantes pessoas, superiores, sim, pessoas atuantes com cargos importantes. E era um cara que podia simplesmente, não, deixa eu cuidar aqui da minha doença. Cara, não, ele quer ler, ele quer estudar. Parabéns pelo exemplo, general. É muito bom saber disso. A gente acompanha muito o caso das redes da Karina, que é amiga nossa, e a gente entende o tanto que isso é bom. Então, aí você teve essa experiência que eu acho que valeu mais que todos os seus MBAs. Com certeza, com certeza. Eu aprendi...
E eu, como uma boa curiosa, né? Então, cada reunião que ele fazia, que eu estava do lado, eu estava ali reparando em tudo, né? Como que ele falava, qual a estratégia dele, que ele conversava, o planejamento estratégico antes, como que ele se comportava. Então, eu já estava assim toda ligada, antena ligada. E depois, quando eu compartilhava as coisas para ele, da minha empresa, eu falei, general, estou querendo abrir uma empresa. E assim, e ele dando só o caminho das pedras, filha, vai isso, filha, faz aquilo, filha, cuidado com isso, muita atenção nesse ponto, filha. Então ali você aproveitou a experiência dele para começar a desenvolver a Karina empreendedora. Sim. Perfeito. Certeza. E até ele dar esse motivo, então, você estava sempre atuante na fisioterapia e já tinha pretensões de se tornar empreendedora. Isso. Mas aí, durante esse caminho, você ficou no Exército. Isso. E aí você ficou só lá e aí abriu empresa, ou você ainda chegou a ir para outro lugar antes de pensar em abrir a empresa, pensar em empreender? Eu fiquei nos dois. Só a empresa, para o pessoal ficar sabendo, é a Ibra Physio, não é isso? É isso. Manda um beijinho pro pessoal ali na sua câmera. Pode mandar pro pessoal da Ibra Physio. Um beijo para todo mundo, para a família Ibra Physio. É uma honra liderar vocês. E acho que ninguém faz, acho não, certeza, ninguém faz nada sozinho. O Ibra Physio é um filho. Mas vocês que tocam, vocês que fazem tudo, eu estou muito orgulhosa. Penso uma equipe competente. Não é porque é a minha equipe não, mas é a melhor equipe de fisioterapia. Eu imagino. Mas aí, então, como é que, até para fazer esse gancho, como que a Ibra Physio nasceu? O Ibra Physio, eu sempre tive, como você falou, eu sempre tive um olhar, né? Um olhar empreendedor, de saber como é que funcionam as coisas. Sempre fui curiosa, tanto na parte de gestão, quanto na parte marketing, na parte administrativa, financeiro. E fui atrás. Quando eu fiz o curso do MBA em Gestão Executiva e Saúde, eu falei, poxa, eu acho que eu posso contribuir um pouco para isso. E logo em seguida assumi a coordenação do Santa Lúcia. Então você chegou a voltar para o Santa Lúcia. Voltei para o Santa Lúcia. Você do Exército, voltou para o Santa Lúcia. Isso. Mas já voltou como coordenadora? Eu fui antes de ir para Haiti, eu fui coordenadora durante 2 anos. Aí parei, fui para Haiti. Na hora que eu voltei como 6 meses depois, eu assumi de novo a coordenação, voltei como fisioterapeuta normal. E aí 6 meses depois eu fui para a coordenação de novo, voltei e fiquei mais 2 anos na coordenação. Legal. E aí voltei para a coordenação e aí depois comecei a atender o General Vilas Boas e como que era exclusividade, era tempo integral, e aí eu tive que sair para poder acompanhar, o General viajava, eu tinha que acompanhar ele durante essas viagens, e aí eu saí do Santa Lúcia e fiquei só no Exército. E aí lá no Exército eu tive o apoio, né, a orientação do general para ir poder ir montando a minha empresa, saber aonde que eu vou, o que é bom, o que não é. E uma coisa que ele sempre falava, que falta o olhar nos olhos e perceber sentimento. E eu falei, general, eu vou montar uma equipe e eu vou lembrar diariamente dessas palavras do senhor. A minha equipe, ela não vai ser composta só por currículo. Ela vai ser composta para o fisioterapeuta que souber olhar para o paciente e perceber sentimento. E faz parte, essa frase faz parte de um dos valores da minha empresa. Olhar nos olhos e perceber sentimento. Olhar nos olhos e perceber sentimento. Excelente. E aí eu comecei a montar uma empresa, tive a oportunidade de montar a empresa, montei a primeira empresa lá, o Santa Lúcia, de coordenar o Santa Lúcia Gama. Perfeito. E aí depois de 1 ano, o Santa Lúcia Norte. Hoje nós temos 3 clínicas, além da assistência hospitalar, né? A gente tem uma clínica no Gama, 2 clínicas na Asa Norte. São mais de 200 fisioterapeutas atuando. E eu sou muito orgulhosa da equipe, da estrutura que a gente montou, porque são fisioterapeutas em que a gente tem fisioterapeutas lá que a gente pegou recém-formado, que você consegue pegar, você mostra, você dá ferramentas, você ensina eles, cobra título, precisa estudar, precisa ter pós-graduação. Nenhum fisioterapeuta lá na nossa empresa hoje, nenhum fisioterapeuta tem sua graduação. Tem que ter uma especialização hospitalar ou fisioterapia, ou nas clínicas, uma especialização, mestrado, doutorado. E a clínica, diferente da Karina, que adorava respiratório, atua em todas as vertentes? Em todas as vertentes. Perfeito. Urgineco, neuro... Tá, mas hoje, conhecendo o Brasil como Brasil, eu sei que hoje deve estar até bom, está no crescimento, que cresça cada vez mais, que multiplica. Eu sou daquele que tem que multiplicar tudo mesmo. Amém. Mas, assim, quem foi o primeiro cliente que acreditou? Primeiro cliente? O diretor do Hospital Santa Lúcia, que Como acreditou na venda da minha proposta. E como é que foi isso?
É porque é o primeiro passo, né? Assim, acho que as pessoas estão pensando, está na mesma situação de você, às vezes é um profissional bem sucedido na área, e ela vê que assim, ó, profissional já não dá, eu tenho que dar esse próximo passo de empreender. Como é que foi esse sentimento para você poder passar para o pessoal? E aconteceu isso, essa mudança de... Eu falei assim, acho que não é isso que eu quero. A transição. A transição. Chegou um momento que eu falei assim, nossa, eu sou fisioterapeuta, que é um trabalho braçal, não só técnico, é um braçal, você precisa botar a mão na massa, então você tem pacientes pesados, você movimenta, você tira o paciente do leito, você senta, você faz exercício físico com o paciente e, consequentemente, com você também, porque é pesado. Então, você tem que ter uma preparação também física, né? Eu falo, é mente, corpo e espírito. Então, tem que ser... Você tem que se cuidar para você cuidar dos outros, né? E eu falei, o que eu vou fazer, gente? Eu já estou aqui... Eu falei assim, acho que não é isso que eu quero, talvez seja outra coisa. Eu falei, estou cansada, não quero. Gerou essa indecisão de uma profissão que você já tinha ido, conquistado. Já tinha feito tudo. Eu falei, meu Deus, mas eu com tanto curso, o que aconteceu comigo? E aí eu falei, não, eu vou dar uma pausa, vou mudar. E aí fui trabalhar no Ministério da Saúde como assessora logística de distribuição de medicamentos e de testes de HIV, sífilis e hepatites virais A, B, C, D e E. Então, eu distribuía para todo o Brasil o teste de sífilis, HIV e hepatite. Fiquei durante 1 ano atrás do computador, trabalhando, e olhar para um lado e me agoniava. Da saúde, gosta de tato, gosta de conversar, gosta de pegar, de abraçar, de ver. E eu falei, o que eu gosto mesmo é ser fisioterapeuta. Acho que eu nasci para isso mesmo, não tem como não, vou voltar. Ali você teve a certeza. Certeza. E aí eu voltei a atuar como fisioterapeuta. Mas aí só uma perguntinha. Você voltou como atuar fisioterapeuta porque, assim, você tinha voltado à coordenação do Santa Lúcia. Aí você foi para o Ministério. Foi para o Ministério. E aí depois falou assim, Eu fui para a noitinha do Santa Lúcia, comecei a trabalhar nas noitinhas. Noitinha? Né? Desculpa. O plantão noturno. É o plantão noturno. Perfeito. Comecei a trabalhar noturno e durante o dia eu ficava no Ministério da Saúde. E aí, na hora que eu chegava no hospital, que eu tirava a roupa, botava o jaleco, a roupa da UTI, parecia que tirava um peso nas minhas costas. Eu falava, nossa, como é confortável trabalhar aqui. Eu estou na minha área, eu domino aqui. Isso é muito legal, que uma das coisas que a gente se preocupa aqui é com essa questão da transição da carreira. Então, você... Eu não larguei, 100%. Novamente, ter recuado. Falar, vou tentar. E ver que não é aquilo que eu quero, te trouxe uma certeza que eu acho que muitas pessoas, muitos profissionais não têm. Pelo menos, não vou falar que é a maioria, óbvio, mas muitas pessoas me procuram e falam, não sei se é isso que eu quero, se é que eu vou. Pô, mas que legal. Aí você foi no Ministério, viu que não tinha. Foi. Aí voltou pro plantão noturno no Santa Lúcia. Voltei pro plantão noturno e estava lá. E eu chegava e falei, estou tão confortável, é aqui que eu gosto. E atendia os pacientes, abraçava, parecia que eu estava me despedindo deles. Abraçava meus pacientes, atendia. Eu falei, como é bom estar aqui. Falei, como é bom ver a melhora dos pacientes, como eu posso contribuir. Lá eu também posso contribuir. E contribuí muito. Fiz a transição dos testes manuais para automatizado, contribuí muito. E eu tive uma missão, na hora que eu disse, Karen, você tem uma bucha aqui para você resolver. Resolvi, na hora que eu resolvi, deu 1 ano que eu resolvi, eu falei, vocês me deram uma missão. E eu cumpri, tá aqui. Agora, tchau, vou voltar para onde eu não deveria ter saído. E aí voltei, eu falei, olha, aí saí da noitinha, voltei para a coordenação da fisioterapia. Só queria falar para o Hospital Santa Lúcia, a gente sentou tanto vocês, mas essa moça aqui vocês valorizaram, viu? Isso aqui ela não pode reclamar, não. Porque vai, sai, volta e vem. E olha assim, com certeza eles reconhecem esse valor em você, porque eles não iam ter permitido voltar 3 vezes por isso. Mas que coisa legal. Voltei. E aí você voltou para Santa Lúcia, e aí como é que foi que a Karina, empreendedora, falou assim, não, agora vamos seguir para outro caminho? Vamos seguir para outro caminho. E eu já era coordenadora no hospital, já gostava daquela parte de gerir, né, de liderar as equipes, de organizar. E aí eu montei uma empresa, um plano de negócio, né, e apresentei para o diretor. Falei, olha, tem um hospital... Isso você tocou num ponto muito legal. Você apresentou um plano de negócio. Isso. Você pegou uma ideia, formatou no papel e falou assim, vamos tirar do papel? Isso. Perfeito. Isso é importantíssimo, porque ali você consegue ter você consegue visualizar a sua empresa. Você não pode assim, eu tive uma ideia, eu quero fazer diferente, vou entrar. Não, você tem que escrever, você analisa, você pesquisa, você tem que ir em todas as áreas, tanto financeiro quanto contador, porque não é só um sonho. Porque senão, se você não tiver estruturado, esse sonho lá na frente vai se desmoronar. Que é o que acontece na maioria das empresas no Brasil, né? Dizem que as empresas têm um período de óbito de 5 anos.
Justamente que a pessoa abre, a ideia é boa, ela consegue vender, consegue obter lucro, mas ela, por falta de estrutura, ela acaba, às vezes, se perdendo em dívidas, recuperação judicial, e aí já era, ou então nas dívidas mesmo, acaba frustrando o empreendedor, e o empreendedor tem que entender que é uma luta diária, que não é fácil. Por isso que eu falei para você estava contando um lado bom. A gente foi 200 fisioterapeutas, 3 clínicas, mas teve essa área. Mas aí eu fico muito contente em saber que você teve essa preparação. Sim. De montar um business plan, ou seja, Sim. um plano de negócio para estar atuando com isso daí. E aí você começou quando? Qual foi o ano inicial da Ibra? 5 anos, foi em 2018, em janeiro, 1º de fevereiro de 2018. Que bom, coisa boa. E não foi fácil, a abertura de qualquer empresa é bem complicado. Acho que as pessoas veem agora a empresa, da estrutura que está. A gente agora tem uma estrutura financeira, administrativa, contador. Tem toda uma estrutura, mas não começou assim, não. Então, assim, tenham paciência para quem for para essa área, porque foram muitas madrugadas debruçado em cima de uma mesa, faturando. Hoje eu sei fazer do faturamento até ser fisioterapeuta mesmo, porque do chão da fábrica, é importante você estar no chão da fábrica, você saber como é que funciona, né, como o pessoal diz. E hoje, se um funcionário meu seja faturista, seja o fisioterapeuta em UTI, eu consigo substituir porque eu conheço todo o processo da empresa. Isso é legal. Eu falo que isso é importante, porque se eu ficasse só na minha bolha de fisioterapeuta, só na parte técnica, eu não conseguiria ter visão da empresa e eu não conseguiria crescer. Então, quando um faturista meu, questiona ou tem uma dificuldade assim, eu consigo sentar e falar, olha, é assim que faz. E aí eu dou graças ao quê? Ao Exército, que me fez eu fazer um MBA em gestão em auditoria médica. E auditoria médica. E justamente por ter auditoria, você ter passado por isso, o controle do processo, das ações e até do financeiro, você consegue ter uma noção melhor. Então, todos os processos da empresa foram desenhados por mim. E acho que isso fica para um outro papo, porque é muito longo mesmo, começar como começou a empresa, como é difícil iniciar uma empresa do zero, de você, por exemplo, ainda mais no hospital, que é 24 horas. Sim. Então, a partir de amanhã, meia-noite e 1, você é responsável por 80 leitos. Se vira. Então, só para recapitular aqui, a gente teve a Karina que começou estudando, fez a especialização dela em respiratório. Isso. Aí, da área de respiratório, ela conseguiu entrar finalmente no Hospital Santa Lúcia. Isso. E teve nesse meio do caminho, teve um curso importante que você fez de 3 meses para se preparar para trabalhar em UTI. Isso. Aí você entrou no Hospital Santa Lúcia, de lá como fisioterapeuta mesmo, conseguiu assumir a coordenação. Isso. Incomodada com essa situação, aí foi nessa época que você decidiu fazer um MBA em gestão. Antes da coordenação. Antes da coordenação, isso. Curiosa. Você decidiu, curiosa, foi lá. Aí viu uma oportunidade de entrar nas Forças Armadas, especificamente no Exército. Isso. Aí, procurando pouca coisa para fazer, faz um concurso do Exército, entra no Exército. Dentro do Exército, ajudando, porque todo mundo sabe que o fisioterapia é uma coisa nova, o pessoal observou em você, por causa do seu MBA, a oportunidade de você fazer auditoria hospitalar. Isso. Essa auditoria, ela te propôs conhecimentos que você usa e aplica até hoje, e procurando mais sarna para se coçar, descobriu uma missão no Haiti. Isso. Foi na missão do Haiti, teve a experiência, mas quando foi para o Haiti, deixou a coordenação médica do Hospital Santa Lúcia. Eu estou resumindo, viu? Se tiver alguma coisa, eu vou fazendo. Voltou para cá, depois da missão, porque toda missão tem um período, né? Aí você continuou no Exército, mas só que decidiu também voltar para o Santa Lúcia para fazer porque você tinha essa identificação com o hospital desde o começo da sua carreira. Voltou à coordenação. Mas chegou um momento da vida que você chegou e falou assim, não sei se é isso. Caiu para o Ministério da Saúde. Foi. No Ministério da Saúde também aprendeu de logística, medicamento, essa parte toda. Mas foi ali que você decidiu que você sentiu a falta de cuidar do ser humano. E aí, cuidando disso, e você deu uma frase que é maravilhosa, que você pode repetir. Olhar nos olhos e perceber sentimento. Olhar nos olhos e perceber sentimento. Caiu, voltou novamente para os plantões noturnos, noitinha, né, como você chamou. E aí você, naquele momento, voltou a assumir a coordenação, mas vendo aquilo dali, pegando toda a sua experiência, toda a sua bagagem, relembrando os conselhos do General Vilas Boas, você decidiu empreender.
E aí, empreendendo, obviamente com a sua bagagem, e eu vou te falar, você tem que agradecer a sua bagagem, porque diferente de muitas pessoas que me procuram para empreender, aliás, só para deixar um recadinho, galera, assim, tem muita gente aqui em Brasília, servidor público, aí me procura para empreender. Eu sempre indico um consultor. Gente, empreender não é só ter vontade de ganhar dinheiro fazendo um negócio. Empreender é fazer isso que a Karina fez. Ela se preparou, montou um business plan, compartilhou com o potencial cliente dela, que é cliente até hoje. Sim. E vocês viram ali a oportunidade de construir o sonho e você teve a coragem de se arriscar. Aí você tem sócios? Tem um sócio. Isso. Aí arrumou um sócio, um doido também para ter essa capacidade de se arriscar e foram para cima disso. E, obviamente, que quando você chega na empresa, você determina as ações, as missões, os objetivos e você tem que fazer que todo mundo age na sintonia. E eu vou te falar, se não tiver pintado em cada Ibrafísio que o sentimento... Como é que é? Olhar nos olhos e perceber sentimentos. Olhar nos olhos... Ó, para a galera da Ibrafísio. Olhar nos olhos e perceber os sentimentos tem que estar pintado em toda a clínica. Se não tiver, por favor, faça isso, que é uma excelente frase. E aí você conseguiu seguir nessa clínica. Aí eu, como amigo, e para o pessoal não saber de casa, o pessoal deve ter perguntado assim, o Diogo falou que ela é raleira. Só para vocês saberem, procurando pouca sarna para se coçar, Dona Karina Pádua adora uma Harley Davidson e sai desbravando também aí, de moto para todo mundo. E eu acho que é importante, que deve ser um momento que você tem, imagina, 3 clínicas, cuidar de 80 leitos. Muito mais. Mais de 1000 leitos. É, mais de 1000 leitos. Mas cuidar de toda essa galera, eu acho que sobe naquela moto e vai desbravar, né? Como é que surgiu essa paixão? Olha, trabalhar em hospital, acho que... E só fazer esse parênteses, tá? Justamente por trabalhar em hospital e fisioterapia, eu acho que tem uma contradição nisso daí, né? Mas tudo bem, explica. Eu falei, como é que você faz, né? Você vê tanta gente, você pega só os casos ruins, o pessoal fala assim, não, por trabalhar só com casos complexos, né? O pessoal fala assim, não fala o que você tem para Karina, não, porque se você falar que você tem uma unha encravada, ela vai falar que é câncer. Ave Maria. Então, cuidado, porque ela potencializa tudo. Imagine eu ir pilotar. Mas é uma paixão que eu tenho desde nova, sempre quis. E sempre protelei, né? Um dia. E sempre foquei muito no meu trabalho. Eu amo o que eu faço, adoro trabalhar. Para mim, trabalhar... Eu falo que você ser empreendedora, você não trabalha 18, 12, você trabalha 24 horas. Você deita com a cabeça, com os boletos à cabeça, com pagamento, com paciente grave, com fisioterapeuta, com tudo isso. Só que eu preciso ter uma válvula de escape. Sim. E a minha válvula de escape é a moto. Quando eu coloco o capacete ali, é o local que eu não posso pegar celular. É legal. Então, eu não olho o celular, é o meu local ali que eu coloco no capacete, eu converso com Deus. Ali eu choro, eu rezo, eu dou risada, eu canto. Aquilo para mim é uma terapia. É o meu momento que eu tenho ali de me recompor. E falar nisso, já vou aproveitar o convite, né? Marcela, que é quem cuida da Harley Davidson aqui em Brasília, né? Má querida, um beijo, Com certeza eu quero entrevistar você, tá? Pode trazer até seus filhinhos lá, que eu sei que ela tem. Mas com certeza, isso, para trazer. Mas toma um vinhozinho, tá relaxada? Tá melhor, eu falei que ia saindo, ia saindo. Porque vai chegar aquele momento tão especial que... Eita. Só para você entender, quando eu chamo os convidados para virem para cá, e aí eu falo que tem esses 2 quadros, que são as 7 pedras, e o case que faz valer a pena a profissão, justamente para essa pessoa, para os nossos telespectadores, até nossos usuários, nossos inscritos. Falar em inscrito, esqueci, ó. Tem que melhorar isso aí, viu, Alquimia? No começo, por favor, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vão vir vários conteúdos como esse. Mas justamente para quando ele está naquele assim, pô, que bacana, porque graças a Deus eu consigo trazer profissionais que têm uma trajetória de sucesso. E o sucesso não depende só do parâmetro, ganho profissional, mas é a realização. É isso que você ter a certeza do que você trabalha, que você quer. Então, mas é interessante as pessoas entenderem que vão ter pedras no caminho. E aí eu peço para elencar 7. E a última pedra eu te ajudo, te garanto, prometo, para todo mundo. Porque essa 7ª pedra, ela vai fazer te lembrar desse case que faz valer a profissão. Não é o case que, eu ganhei muito, não. É o case que faz valer a profissão. Mas, está preparada? Quer tomar mais um golinho? Vamos lá. Então, galera,
A gente vai começar as 7 pedras do profissional da fisioterapia. Primeira pedra. Primeira pedra é carga horária extensa. Carga horária extensa. Isso. O fisioterapeuta tem que saber que se ele escolher essa profissão, fisioterapia em hospitalar, né? Ele vai trabalhar sábado, domingo, final de semana. Vai trabalhar ou Natal ou Ano Novo. Né? Se tiver só em hospital, se tiver em 2, vai trabalhar Natal e Ano Novo, Carnaval e Semana Santa. Então, não pense, chegou o fisioterapeuta lá falando isso para mim. Olha, mas eu não trabalho no final de semana, então está no lugar errado. Vai trabalhar em clínica, que é de segunda a sexta, segunda a sábado, mas hospital tem que saber que vai trabalhar ou Natal, ou Ano Novo, ou os 2. Perfeito. E é bom você ter feito essa diferença, né? Porque tem a fisioterapia hospitalar, que aí realmente esse ritmo mesmo, até porque você acaba se envolvendo com os pacientes, e tem a fisioterapia clínica. Como algumas coisas na medicina, tem a clínica médica e a hospitalar. O hospital é 24 horas, o hospital tem que funcionar, então tem que ter fisioterapeuta lá 24 horas. Perfeito. Segunda pedra. Segunda pedra seria pressão emocional. Ah, muito bem lembrado. A gente nem falou tanto nisso daqui. Verdade. Mas principalmente nessa área hospitalar, eu imagino. Pode falar, porque a pressão. Pressão emocional. O profissional tem que estar preparado para resolver o problema no momento de maior tensão. Então, tem uma parada cardíaca, o profissional tem que associar sua competência técnica, sua habilidade prática e ficar lá. E eu falo assim que durante uma intercorrência, numa unidade de terapia intensiva, quem não conhece fica assim abismado, porque é um silêncio. Só quem fala é o médico e a enfermeira durante a medicação, faz tal medicação, e todo mundo em silêncio e todo mundo orquestrado. Todo mundo fazendo a sua função, reanimando, outro na parte respiratória, outro na parte de medicamento, outro assim, e tudo funcionando perfeitamente. E você tem que ter um controle emocional muito grande para lidar com esses casos complexos. Né? Perfeito. Terceira pedra. Terceira pedra é falta de reconhecimento. Olha, pode mandar. Manda bala. Falta de reconhecimento. Com a Covid, o fisioterapeuta ficou com maior visibilidade, né? Então, ele consegue... Hoje, algumas pessoas já entendem o papel fundamental do fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva. Verdade, isso eu tenho que reconhecer. Tem muita gente que, por ser uma profissão nova, achava que fisioterapia era só aquele exercíciozinho... Só massagem. Eu não vou dizer que meu pai disse lá para minha filha, pai, tô indo pro plantão de madrugada, vocês fazem massagem na madrugada, deixa os pacientes dormirem. Perfeito. Né? Ó, isso então, aí. assim, com a Covid, a gente teve uma visibilidade maior, mas ainda falta muito para as pessoas reconhecerem e valorizarem o fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva. Tanto que acho que você teve até um episódio com um professor que eu acho que pode entrar na quarta pedra. Que ele falou que... Verdade. Eu falei que eu ajudo? Verdade. A quarta pedra deixa eu ver. Ai, meu Deus. A capacidade de adaptação. Aí é boa. A capacidade de adaptação, o fisioterapeuta, ele tem que... São casos diferentes, né? Então, não existe uma receita de bolo. Então, não tem como eu falar, olha, fisioterapeuta é paciente com doença cardíaca, a gente tem diretrizes, protocolos, a gente vai seguir o norte, mas não é engessado. Entendi. Então, não tem como eu falar assim, olha, fisioterapeuta, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, você vai fazer isso. Paciente com AVC, você vai fazer aquilo. Não, na UTI você tem paciente com AVC, cardíaco, oncológico, choque séptico, tem paciente de vários tipos e não existe uma receita de bolo. Perfeito. Então, você precisa saber se adaptar, né? E essa adaptação de como lidar com cada paciente. É idoso, é um outro paciente um pouquinho mais jovem, e que aí vem uma outra pedra. Você saber... Então, já vamos entrar na quinta pedra, que você saber a comunicação. Comunicação com o paciente ou comunicação como um todo? Com a equipe, com os dois. Perfeito. Primeiro, o fisioterapeuta tem que ter uma postura para poder saber lidar com a equipe multi. Ali é uma engrenagem, cada um tem seu papel. Perfeito. Então, se o fisioterapeuta não tiver conhecimento técnico, ele não consegue, durante um round, o que é um round? Todos os dias de manhã, beira-leito, toda a equipe multidisciplinar, físio, médico, enfermeiro, nutricionista, se reúne e vai discutir o caso de cada paciente. Então, naquele momento, ele fala, físio, fala a sua parte, qual a sua meta, qual o seu planejamento para hoje.
né? O seu plano terapêutico para hoje, qual que é? Então, ele tem que saber utilizar termos técnicos para poder falar para o médico que ele tem conhecimento do paciente e para toda a equipe multi. E ele tem que saber se comunicar com o paciente, que é um paciente leigo. E aí você tem que saber explicar o que você vai fazer. Olha, eu sou Karina, eu sou fisioterapeuta, eu vou fazer isso. E eu preciso que quando eu sair, o senhor continue fazendo esse exercício. Não é porque eu estou no hospital que ele vai ficar deitado na cama esperando eu chegar. Perfeito. Não, a gente coloca, tanto é que a gente tem até um diário da caminhada, que eu deixo no leito do paciente da enfermaria, o paciente vai caminhar quando eu não estiver. Não é aquele negócio, o fisioterapeuta só vem aqui só para levar para caminhar. Não, o fisioterapeuta vai fazer outras coisas. Trabalhar força muscular, amplitude, exercício resistido mesmo, com querência, né? Com peso. E a caminhadinha que todo mundo fala, ele faz sozinho, porque ele consegue. Então, ele tem metas de distância, de tempo. Então, é muito importante ter essa comunicação. Sexta pedra. Ai, gente. Na sétima eu ajudo. Eu prometo, eu ajudo. Sexta. A desvantagem de uma prova de título, que eu já tinha te falado. Que você comentou aqui, que foi aquela questão quando você foi entrar no exército. A desvantagem da prova de título, que o fisioterapeuta No caso, o fisioterapeuta hospitalar, né? O fisioterapeuta hospitalar, ele é especialista, depois ele faz mestrado, faz doutorado, e nisso tudo, para atualização científica, congresso tanto da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, como o congresso da área médica, da terapia intensiva, da MIB. Então, é a única maneira dele se atualizar. Uhum. E agora, o profissional da fisioterapia ortopédica, ele pode fazer outros cursos, RPG, Sim. Pilates, Mackenzie. É uma dificuldade. Então, é uma dificuldade que, na disputa de currículo, às vezes você não consegue se destacar tanto. Perfeito. Como eu falei, eu ajudo na sétima pedra. Não, eu ajudo, porque penso o seguinte, a sétima pedra é a base para lembrar esse case que fez você valer a pena. Eu acho que a gente até já mencionou, eu posso até ajudar aqui, mas assim, a sétima pedra é aquele desafio que você olhou e falou assim, cara, que quase fez você desistir da fisioterapia. Falar, não aguento mais isso. Ou trabalho, bração. Então, a sétima pedra seria? Trabalho, bração. Então, olha. E é uma pedra, a gente tem que lidar com a pedra. Tem que lidar. Então, você não vai estar sentado atrás de uma mesa, escrevendo no computador, com ar-condicionado, até o ar-condicionado, gelado, da UTI. Mas você precisa ter uma preparação física, porque você vai ficar aquelas 6 horas do seu plantão em movimento. Então, você tem seus pacientes para atender, então você vai tirar o paciente do leito, você vai caminhar, você vai fazer atividade física, então exige muito da parte física do profissional. Ou seja, tem que também estar cuidando com o seu corpo para ter uma resistência na hora de estar atuando nessas 6 horas que você fica. Isso. Viu? Eu falei que é tranquilo? A sétima não, é muito tranquilo. Mas agora também a gente vai olhar agora aquele caso que fez valer a pena estar na profissão. Só para te ajudar a fomentar. Eu acho que você também já falou aqui, mas vou deixar livre. Foi aquele caso que você chegou e falou assim, cara, eu estudei para isso. Eu me preparei para isso. Era isso que eu buscava. E foi esse caso que me fez dar aquela certeza que eu tinha que me tornar a Karina que eu sou hoje. A Karina fisioterapeuta, a Karina empreendedora. E que você levanta todo dia e fala, cara, é por isso que eu faço o meu trabalho com tanto amor. Falar de um caso específico seria muito difícil, né? Hoje a gente atende, são 900 atendimentos. Mas é o da Karina, que também não vale a pena sabonetar, não. A gente quer saber, tem aquele que você olha e reflete e fala assim, pô, por isso vale a pena. O General Vilas Boas. Foi, né? Eu imaginava, você comentou. Deve ter... O General Vilas Boas, ele realmente, atender ele, fazer parte da vida dele, foi um agradecimento, assim, saber... Parece que o Papai do Céu também me preparando o tempo inteiro para aquele momento. E... A gente já contou aqui um pouquinho da história, né? Não vamos estragar essa maquiagem maravilhosa. Mas, sim, eu imaginei. Quando você contou, eu percebi que ele, não só como um paciente, mas ele foi um excelente mentor. Foi. Ele te ajudou, acho que conversaram bastante. E faz valer a pena a profissão. E até hoje. Porque, então, e é isso que eu falo nesses cases. São aqueles cases que, se não fosse a sua profissão, a sua dedicação, você não ia ter a oportunidade de ter conhecido o General Vilas Boas e ter aprendido tanto e ter formado uma Karina mais preparada, diferente de muita gente, a até empreender e aconselhar. Então, fez valer a pena. Fez, muito.
É isso, viu? Não doeu. Gostou? Adorei, foi maravilhoso estar aqui com você. Ah, Estava super nervosa. Mas a gente está chegando aqui no momento final. Com certeza daria para render mais, né? Mas gostaria de mandar um abraço para alguém, se despedir. Eu queria mandar um beijo primeiro para minha família Ibrafísio, para todos eles. Se eu estou aqui hoje é por eles. E é um orgulho imenso fazer parte, pertencer à família Ibrafísio. E quero mandar um super beijo para o General Vilas Boas, por ser meu guru até hoje, por todas as dificuldades que eu tenho ainda. Poder? Ótimo. Difícil falar, né? De poder mandar um WhatsApp para ele e ele responder. E eu dou valor a cada letra, a cada vírgula que ele escreve, porque eu sei que, além do conteúdo técnico, de orientação, é difícil escrever, né? Então, cada letra ali tem seu valor e o conteúdo nem precisa falar, né? Ele para mim é meu guru até hoje. E aí eu quero pedir só para um corte de edição, viu, Alquimia? Aí, olha na sua câmera. Se quiser até dar um zoom aí, eu não sei como é que tá, Ai, pode jogar meu na Deus. câmera dela. Mas eu quero que você repita com toda alegria É. a frase que você vai pintar na Ibrafísio. Atender um paciente é o ato de olhar nos olhos e perceber sentimento. E é isso, gente. É isso que a gente vai terminando aqui. Eu queria agradecer muito, viu, Karina? Muito mesmo por ceder esse tempo, por estar compartilhando essa experiência. Espero que pessoas que estejam na fisioterapia se reidentifiquem com isso, caso tenha alguma dúvida. Se não, aquela pessoa que esteja de outra área, ela se sinta à vontade, saiba desses desafios que vão encontrar. E agradecer você que acompanhou a gente até esse momento e dizer que nessa missão, nessa conversa de trabalho, espero você na próxima. Forte abraço!